Olá, turma. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre o Oriente Médio e os contrastes que existem, né, em todo esse território. Então, o Oriente Médio é um território, né, de grande disputa de terras e recursos naturais. Desde as antiguidades, né, é, é considerado também, né, um dos berços das civilizações antigas, né, onde começou a surgir a população, e é um território com muitas histórias envolvendo até mesmo, né, o nascimento de Jesus, que é considerado uma terra santa. E isso faz com que tenha disputas cada vez maiores, né, sobre esse território. Okay? Então, quais são os grupos étnicos que existem nesse território? Okay? Então, a população, a maior parte, ela é de maioria árabe, né, que segue o islamismo, né, os muçulmanos, exemplos, né? Temos Israel, que são os hebreus, o Irã, o persa, a Turquia, que é turca, né, e o Afeganistão, que tem um mosaico muito grande, né, não tem um grupo étnico específico, e sim, né, no caso, né, uma variedade muito grande. Okay? Então, o Oriente Médio foi o berço, né, no caso das primeiras cidades também, nós temos conhecimentos, e a religião, né, é monoteísta, ou seja, eles acreditam em apenas um Deus, ok? Então, tem três religiões que pregam, no caso, esse tipo de religião, né, monoteísta, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, ok? O cristianismo é que nós temos mais conhecimento aqui no nosso país, tá ok? Então, a configuração que existe no Oriente Médio até a Primeira Guerra Mundial era não tinha uma configuração específica, né? No caso era basicamente colonização de alguns países europeus, né? E posteriormente à Primeira Guerra Mundial houve uma partilha, né, europeia dos colonizadores, né, para que formassem os povos que nós temos conhecimento hoje em dia. Só que essa divisão que foram feita pelos colonizadores, eles não respeitaram algumas especificidades, né, do local. Por exemplo, né, eles colocaram em um mesmo território etnias, religiões, costumes totalmente diferenciados. E isso fez com que tivesse algum tipo de problema. É mais ou menos como você colocasse em um mesmo território, vamos dizer assim, né, pessoas do candomblé com pessoas evangélicas. Né? Sempre existe um certo tipo de discussão, justamente porque são religiões que, de repente, né, pregam costumes e modos de expressar a religião diferentes uma da outra. E isso fez com que, né, ocorram esses tipos de problemas nesse território. Então, foi basicamente a partir daí que começou a ter alguns tipos de problema. Até porque, né, a intolerância de um não respeitar a religião do outro começou, né, a ter esses tipos de problemas mais, né, tensos. Tá ok? Uma outra configuração no Oriente Médio também, que o livro vem colocando para vocês, é referente a dois tipos de ouro que existem nesse território. Né, o ouro negro, que é bem abundante, né, vamos dizer assim, existem reservas de petróleo, principalmente no Golfo Pérsico, que onde a Arábia Saudita e o Irã acabam tendo uma riqueza muito grande. E isso faz com que o dinheiro, né, no caso a riqueza mesmo, né, nesse território seja mal distribuída. Né? Outro tipo de ouro também é o ouro transparente, né? Ou seja, a água. Né? Nesse território, por ser uma região bem seca, né, ali de clima árido e semiárido, a escassez de água é um dos problemas principais e que leva também a alguns tipos de problemas, desavenças nesse território. Ok? Então, disputa de país entre as nascentes desse tipo, né, de riqueza nesse território é bem comum também. Okay? E até mesmo esse ouro transparente se fala que é até mais valioso que o petróleo.
E se você for calcular, às vezes, né, hoje em dia, você pode colocar aí, por exemplo, uma analogia um pouco, né, tipo uma comparação, um litro de gasolina, vamos dizer assim, né, custa por volta, vamos colocar aí R$ 5, né, um litro. E agora você compra uma garrafinha de 200 ou 300 ml aí num sinal, né, numa avenida qualquer, chegando a 2,50. Então você pode verificar que a água acaba sendo, né, até mais caro do que o derivado, né, do petróleo, que é a gasolina. Okay? E isso fez com que alguns povos também, verificando esse tipo de problema, acabou criando algumas técnicas para tentar resolver esse problema, né, de pegar a água do mar, que é salgada, né, e fazer a dessalinização, né, retirar esse sal para poder consumir. Okay? E até mesmo também procurar algumas águas subterrâneas que existem nesse território também. Então, são dois tipos de ouro, né, vamos dizer assim, né, não o ouro de minério, mas o ouro, né, de tipo também um recurso natural. Aí agora a gente vai começar a falar um pouco, né, sobre a questão da Palestina. Okay? Essa matéria ela faz um pouco, né, no caso, uma integração com a matéria de história. Okay? Então eu não sei se vocês já chegaram a esse capítulo, se o professor chegou a falar com vocês, mas eu vou falar aqui um pouco sobre as modificações que a partir da geografia mostrar a nova geografia, né, desse local. Né? Então essa religião ela foi de controle do Império Otomano, né, até a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918, e eles queriam justamente juntar essa cidade de Jerusalém, que seria sagrada, que seria não, né, é sagrada para esse povo, tá ok? Então, após a Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido acaba assumindo esse local, e após a Segunda Guerra Mundial, os árabes assumem essa localidade, tá ok? Então, houve, no caso, essa partilha, né, no caso da Palestina, em 1948, e basicamente essa partilha foi de uma forma que seria igualitária, né? Só que essa divisão foi de uma forma, no caso, meio que problemática, até porque os árabes, que é uma população bem maior, né, eles acabaram querendo reivindicar uma divisão com um território maior para eles, justamente por ter uma população maior. Tá ok? Então, a partir disso, começou a ter alguns tipos de problema, né? E após isso, né, no caso Israel, tentando, né, ampliar o seu território cada vez maior, vocês podem ver aqui pela figura, né, ele anexou a faixa de Gaza, também, ó, toda essa parte aqui, ó, vocês podem ver, e o território judeu resumiu-se a essa cor aqui alaranjada, tá ok? Então, incorporou a Transjordânia, incorporou a Cisjordânia e a cidade de Jerusalém também, ok? E foi dividida em Israel e Jordânia. Então, com isso, começou a ter alguns tipos de guerras, vamos dizer assim. Né? Então, a Guerra dos 6 Dias decorreu entre 5 a 10 de junho de 1967 e foi desencadeada por Israel contra o Egito e a Jordânia, nos dois termos, né, de uma guerra preventiva, já que o Estado israelense sentia-se ameaçado pela política pan-árabe do presidente egípcio Nasser, né, que traduziu alianças militares com a Síria e a Jordânia, pela partida das forças das Nações Unidas presentes no Sinai desde 1956, alegando iminente um ataque, né, do Egito e da Jordânia. Israel antecipou-se atacando preventivamente, reconhecendo atualmente, entretanto, que não havia qualquer intenção agressiva do país árabe atacando antes da guerra. Então vocês podem ver aqui, ó, como ocorreu esse tipo, né, de invasão a esses territórios. Okay? E outro tipo também, né, no caso da Guerra dos 6 Dias, foi aqui, ó, os territórios anexados na cor laranja aqui, ó, mais escura.
Então foi a Península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e a colinas de Golã.